Ó Senhor, vossas palavras são Espírito, são vida. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje na primeira segunda-feira do tempo da Quaresma. E temos o Evangelho de São Mateus, o capítulo 25, verso do 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, recebei como herança o reino do meu Pai, vós vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em sua casa. Eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: em verdade, eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afasta-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente, ou na prisão, e não te servimos? Então o rei responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, terminamos de escutar esse trecho da parábola do juízo final, onde Jesus fala sobre a separação das pessoas, Assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, dos cabritos. É um convite a estar refletirmos em nossa vida. O que é que Jesus vai nos perguntar aqui? Vai nos perguntar lá no final da nossa vida. O que é? Esse texto que nós escutamos nos desafia a enxergar o rosto de Cristo nos mais vulneráveis. Neste mundo marcado pela desigualdade social, pelo individualismo, pela crise climática, essa mensagem ressoa ainda mais forte. Se Jesus estivesse hoje entre nós, onde encontraríamos Ele? Talvez nas ruas, junto aos moradores, em situação de vulnerabilidade, da qual se encontram muitos irmãos. E a gente pode pensar, nesse tempo chuvoso, em muitos lugares, os moradores de rua, como é que eles se encontram? Você já pensou, você que tem sua cama, sua casa, já pensou como é que eles estão? Talvez a gente precisa estar, eles, além de estar na rua, eles estariam juntos aos moradores em situação de periferias, onde as mães lutam por alimentação para os seus filhos, nos hospitais, ao lado daqueles que estão em situação difícil, os acompanhantes que muitas vezes dormem no chão, nos hospitais, A gente precisa estar vendo isso. Esse trecho, todo esse texto que nós escutamos, nos mostra esse relato, não de uma fé teórica, mas uma fé comprometida de forma concreta com a justiça, com a dignidade. Esse é o nosso desafio. Jesus não vai nos perguntar quantas celebrações, culto ou
missas você participou? Ou quantas festas você fez de padroeiro? Não vai lhe perguntar, minha irmã, meu irmão. Quanto você tem na sua caderneta, né? Na sua economia? Jesus não vai lhe perguntar isso. Mas vai perguntar qual foi o bem que você fez aos menores, aquelas pessoas mais em situação de vulnerabilidade. É isso que ele irá nos perguntar. Pergunta para mim, para você, para todos. Qual é o cuidado que nós estamos tendo? Será que nós não estamos preocupados com muitas coisas que são passageiras? As pessoas às vezes brigam até nas comunidades, né? Por coisas tão banais. Briga por isso, por aquilo, mas não brigam, não discutem qual é o bem maior que eu estou fazendo àquelas pessoas mais vulneráveis. Você já se perguntou? Líder de comunidade, pessoas das pastorais, já se perguntaram sobre isso? É bom nós nos perguntarmos, né? Porque é isso que nós iremos ser cobrados, né? No dia do nosso juízo final, que pode ser qualquer hora. A minha pode ser hoje, a sua pode ser qualquer hora. Então nós temos que saber qual é o bem que nós estamos realizando. Então vamos pedir ao Senhor que abra o nosso coração para que realmente a gente viva o bem e transforme nossa vida no amor, na partilha, né? Lembrando sempre de servir e não de acumular. Porque muitas vezes nós estamos querendo competir no acúmulo, mas não no serviço aos que estão mais vulneráveis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Minha irmã, meu irmão, peçamos a Deus para abrir o nosso coração, para viver bem esta quaresma, seguindo aos passos de Jesus. Amém.